Agora a gente vai falar então sobre saúde. Para muitas pessoas, ser considerado perfeccionismo é um elogio, pois é sinal, de dedicação e busca por melhores resultados. E em muitos casos isso pode até ser verdade. Porém, também não é raro que essa busca por ser perfeito passe dos limites e comece a prejudicar várias áreas da vida de uma pessoa. Uma delas é relacionada à procrastinação. A relação entre o perfeccionismo e a procrastinação é muito mais forte do que se imagina e pode ter diversas consequências. Para nos ajudar a melhor compreender essa relação e a dar dicas de como não deixar que o perfeccionismo nos paralise a ponto de tornar um procrastinador, a gente recebe aqui no estúdio o psicólogo Luciano Mello. Bom dia, Luciano. Bom dia, gente. Prazer estar com vocês aqui novamente. Bom dia, Luciano. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Luciano, para a gente começar o nosso bate-papo, primeiro a gente tem que diferenciar, Qual que é a diferença de perfeccionismo para procrastinação? Perfeito. Essa é uma pergunta muito importante para que a gente possa elucidar, inclusive, alguns equívocos que as pessoas costumam fazer com muita frequência em relação ao conceito de um e de outro, A gente tem uma tendência a imaginar que muito do que se fala e que é explicitado com uma palavra com o sufixo ismo parece ser visto de forma pejorativa. E em função disso, para muita gente, perfeccionismo é sempre negativo, mas isso não é verdade, Vocês, com certeza, não se contentam em apresentar um trabalho de uma forma mais ou menos, Eu não me contento em ser um psicólogo mais ou menos. Quer dizer, ninguém quer ser medíocre, ou seja, ninguém quer ficar apenas na média. Então, quando uma pessoa ela estabelece para si mesma um nível de exigência elevado, isso é bom. E pode ser, inclusive, motivador. Isso pode fazer com que a pessoa busque crescer cada vez mais, com que ela não fique paralisada na zona de conforto. Mas o perfeccionismo negativo, por assim dizer, ele tem duas características essenciais. A primeira delas é que, uma vez terminada, por exemplo, uma tarefa, quando a pessoa vai avaliar o seu próprio desempenho, ela é excessivamente crítica nessa avaliação. E a segunda característica importante do perfeccionismo negativo é que ela ou tem uma dificuldade excessiva para aceitar e lidar com os seus erros, ou ela chega até mesmo a não admitir a própria falha. Então é como se ela engatasse uma quinta marcha, se vocês me dão licença para usar uma espécie de gíria, ela pisa no acelerador e ela vai ladeira abaixo. Tem que ser melhor, não podia ser assim, eu não posso errar, eu tenho que atingir a perfeição e etc. O perfeccionismo ele tem também três características. Ele pode ser orientado para si mesmo. Então, eu posso ser perfeccionista em relação a mim, eu posso ser perfeccionista em relação a vocês, então eu não admito qualquer resultado obtido por vocês, mas ele pode ser também socialmente prescrito. Esse terceiro tipo é muito comum porque é típico da pessoa que se sente constantemente vigiada. Então, o meu diretor está me vigiando o tempo inteiro, eu não posso falhar, ele está me vigiando, me monitorando, a sociedade não permite que eu falhe e daí por diante. Então, isso é o que eu acho que é importante para a gente entender um pouco em relação ao perfeccionismo. Em relação à procrastinação, o que a gente precisa saber? Nem toda atitude de deixar para depois é própria da procrastinação. Se você tem uma atividade que está planejada para você realizar hoje à noite ao chegar em casa, mas você chega exausto, muito cansado ou surge um imprevisto, você deixa para amanhã ou mesmo para depois de amanhã e faz, você não procrastinou. Você apenas replanejou ou você reagendou a sua vida. O que é próprio da procrastinação é uma atitude recorrente de, para usar de novo uma linguagem popular, empurrar com a barriga de maneira indefinida. A princípio, quando a pessoa procrastina, ela é iludida com um alívio temporário. Eu não quero fazer, eu não gosto de fazer, quando eu não faço, eu me sinto bem.
Mas logo depois, aquilo que ela tem que fazer vai ser recuperado pela memória dela. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Então, um dos motivos pelos quais é muito importante que a gente fale a respeito de procrastinação é essa ilusão que ela causa. Agora, a última característica que eu gostaria de citar em relação à procrastinação é que nós não procrastinamos aquilo que nós gostamos de fazer. Né? Se o diretor de vocês disser, olha, o apresentador do programa de hoje à tarde teve um imprevisto e nós estamos precisando de alguém que o substitua, pronto, pode contar comigo. Isso aqui é a sua vida, você ama o que você faz. Então, geralmente, quando a pessoa procrastina, essa procrastinação evidencia alguma limitação que ela tem. E aí a gente entraria, por exemplo, em possíveis causas da procrastinação. O não estar preparado para fazer o que precisa ser feito, um hábito, uma postura de só querer fazer aquilo que é bom. Então a pessoa não entende que muitas vezes nós temos que fazer coisas que são necessárias, independente de nós gostarmos ou não. A falta de disciplina, a desorganização, o fato de a pessoa ter sido educada pelos pais de uma maneira super protetora. Então, se eu sempre tive os meus pais ou um cuidador que fizesse para mim, automaticamente eu vou ter uma tendência a sempre deixar para depois. Luciano, assim, pelo que você explicou, são duas coisas diferentes, mas em determinado momento elas podem se cruzar. Por exemplo, o perfeccionismo, ele pode levar à procrastinação? Não só pode, como leva, e geralmente é uma das causas principais, né? E para a gente entender isso, basta lembrar que duas características do perfeccionismo negativo são a dificuldade de lidar com o erro e a dificuldade para poder se avaliar de maneira criativa. Né? Então, veja só, para começo de conversa, uma boa discussão que existe dentro da psicologia é se existe perfeição ou não. Né? Vocês dois e eu, como seres humanos, nós somos seres inacabados. Né? Vocês sempre terão algo para poder aprender, para aprimorar no desempenho do trabalho de vocês, eu como psicólogo, como pai e daí por diante. Então, na prática, como de certa forma, quase que um consenso admitir a ideia de que não é possível atingir a perfeição, mas se eu tenho na minha cabeça a ideia de que eu tenho que ser perfeito, quando eu penso que é praticamente impossível eu alcançar aquilo que eu gostaria, eu começo a rejeitar a fazer. Né? Então, na prática, eu tenho que, desempenhar uma tarefa qualquer, eu tenho que arrumar a minha cama. Mas se eu percebo que existe um risco de a cama não ficar arrumada com perfeição, depois eu arrumo. Né? Surgiu, por exemplo, a possibilidade de uma proposta de trabalho. Né? Eu sou inseguro, eu acho que eu não vou dar conta de desempenhar aquela função como eu acho que tem que ser desempenhada sem cometer erro nenhum. Eu deixo para depois. Né? Então, não tem a menor dúvida, essa tendência ao perfeccionismo, ela muitas vezes é limitante, né? Ela engessa, ela impede a pessoa de se desenvolver justamente porque ela é incapaz de aceitar a ideia de que por mais que ela se esforce, ela vai poder realmente aprimorar sempre. Né? Então, o que é o importante? E essa é uma técnica que existe dentro da terapia cognitivo-comportamental. Um dos recursos que eu tenho para enfrentar a tendência ao perfeccionismo negativo é justamente eu buscar ser a melhor versão de mim mesmo. E aí não importa se um psicólogo é melhor do que eu, se o outro é menos experiente, eu estou comprometido em fazer o melhor possível dentro daquilo que eu sou capaz de fazer, né? Ciente de que eu não sou perfeito. Né? Talvez eu termine de atender um paciente, eu podia ter falado isso. Não me lembrei, eu vou falar na próxima sessão. Não é? Então, com toda certeza, o perfeccionismo é uma das causas da procrastinação. Luciano foi falando de procrastinação, lembrei de um tanto de coisa que eu estou postergando, vou sair daqui do programa e vou fazer o exercício de resolver. Não pode deixar virar procrastinação. Falando em soluções, né, Luciano? Como que a pessoa pode ser menos perfeccionista e procrastinar menos? Existe um princípio que é básico da terapia cognitivo-comportamental, que é o seguinte:
por detrás de todo sentimento e de todo comportamento de qualquer um de nós, existe sempre uma forma de pensar. Então, uma das primeiras coisas que é preciso que se faça, tanto para combater o perfeccionismo e a procrastinação também, é uma revisão de qual é a ideia que eu tenho em mente quando eu penso no meu desempenho de maneira geral. Vou ser mais claro. Uma pessoa que, enquanto criança, tenha sido educada por pais muito severos ao corrigir, que não admitiam o erro, que super protegiam, vão embutir direta ou indiretamente na cabeça daquela criança a ideia de que errar é feio, de que errar é humilhante, de que errar é vexatório e etc. Então, à medida em que eu cresço com aquela ideia fixa na minha cabeça, pertencendo ao que a gente chama de estrutura cognitiva, se eu não fizer uma revisão e não modificar esse princípio, eu vou continuar tendendo a ser perfeccionista e procrastinador, né? Então, mas espera aí, por que na verdade errar é feio? Eu errei por displicência, por negligência, por falta de responsabilidade ou eu tentei fazer o melhor possível? Então, se eu tentei fazer o melhor possível, tá tudo bem, não existe nenhum problema. Agora, em relação à procrastinação, uma coisa que é fundamental é o seguinte: a procrastinação é um comportamento e todo comportamento ele pode ser revisto e modificado. Então, em vez de a pessoa pensar, meu Deus, procrastinei de novo, eu não tenho jeito. O correto é, por que eu estou procrastinando? Por que fazer tal coisa gera em mim tanto desconforto? Vale a pena eu ficar adiando isso que eu tenho que fazer em troca de um alívio temporário, se eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou ter que fazer, né? Então, em síntese, identificar o motivo pelo qual se está procrastinando ou buscando a perfeição e modificar a sua maneira de pensar. Para o pessoal de casa, Luciano, que está acompanhando a gente, e aí ficou na dúvida, meu Deus, será que eu sou perfeccionista a ponto de procrastinar as coisas? Quais dicas você daria para as pessoas que estão nos assistindo se autoavaliarem e tentarem entender, né? Até que ponto aquele perfeccionismo, né? Aquela busca pela melhor forma, pela melhor maneira de se fazer algo é válida e até que ponto aquela busca ela se tornou exagerada, exacerbada? Em relação ao perfeccionismo, duas coisas são muito importantes. Há uma emoção que é básica para cada um de nós, que é a compaixão. E compaixão é diferente de pena. A pena é aquele constrangimento, aquela solidariedade que você tem em relação ao sofrimento do outro, mas que na prática não leva a nada, né? A compaixão, ela está voltada à compreensão da própria limitação, né? Então, olha, eu tentei, eu quis, né? A minha intenção era a melhor possível. Eu dei tudo de mim e não consegui atingir o objetivo que eu precisava atender. Então, em que sentido é importante ser compassivo consigo mesmo? A gente muitas vezes realiza o que a gente chama de distorção cognitiva, chamada duplo padrão. Se uma pessoa chegar para dizer para você, puxa vida, olha, eu estou planejando passar aquela trouxa de roupa que está lá em casa me esperando e eu estou só deixando para depois. Você não vai dizer para ela, você é terrível, você não tem jeito. Não, você vai dizer, imagina, amanhã você passa e etc e tal. Isso é ser passivo consigo mesmo. Então, quando a gente vai se avaliar, a gente tem que ter muita calma para a gente não passar feito um trator por cima da gente mesmo, né? Agora, em segundo lugar, é admitir a imperfeição, né? Por mais que nós nos esforcemos, graças a Deus, nós temos a possibilidade de evoluir sempre em todos os sentidos. Luciano, para a gente já caminhar para o nosso bate-papo, porque esse é um assunto tão importante, né? Eu acho que o senhor discorreu por vários assuntos tão importantes. Eu acho que quem está em casa deve estar pesquisando, ver o que deixou de fazer, quais são os hábitos. Para a gente encerrar, qual que é uma dica de ouro que você deixa aí para quem quer deixar de ser uma pessoa perfeccionista, para uma pessoa que quer deixar de procrastinar? Autoestima. E eu vou explicar por quê. Se eu pedir a você para pensar, por exemplo, na pessoa que você mais ama nesse mundo, você talvez vai me dizer que por ela e para ela você deseja só o melhor.
correto? Né? Quer dizer, você é capaz de realizar, inclusive, determinados sacrifícios. Então, em relação ao perfeccionismo, quanto mais a minha autoestima for elevada, mais compassivo eu vou ser comigo, menos carrasco eu vou ser comigo, mais comprometido com a minha felicidade eu vou ser, mais humano eu vou ser no tratamento comigo mesmo. Em relação à procrastinação, isso também é importante porque eu quero o melhor para mim mesmo. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho que talvez vocês tenham passado por ele enquanto crianças e adolescentes e eu também passei. A gente chegava numa sexta-feira da escola, pegava a mochila, colocava no canto do quarto, a gente tinha uma prova na segunda. O que a gente fazia? Sábado de manhã eu estudo. Chegava no sábado de manhã, sábado à tarde eu estudo. Chegava no sábado à tarde, chegava domingo à noite e você não tinha estudado. E aconteceu que você nem curtiu o seu final de semana, porque a prova de segunda-feira continuou te cobrando e você nem estudou. Então, se eu sei que a procrastinação é uma mera ilusão, porque eu estou deixando para depois uma coisa que eu sei que eu vou precisar fazer, eu vou fazer o quanto antes, nem que seja para eu ficar livre daquilo. Perfeito. Tá aí, Luciano. Obrigado, viu? Muito, muito obrigada. E, por favor, volte mais vezes, né? Eu adorei esse papo que você foi falando. Eu fui já pensando, assim, várias vezes, né? Que eu fui perfeccionista demais, acabou gerando uma procrastinaçãozinha. Agora a gente tem que ficar bem atento, né, Thiago? Para não deixar do Luciano tá aí isso acontecer. Aqui embaixo, na tela, o Instagram. Pessoal que tiver dúvidas relacionadas a esse assunto, a outros assuntos, pode chamar aí no Instagram que você responde. Será um prazer. Tá? E quero agradecer a vocês pela oportunidade. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, viu, Luciano?